Vamos falar um pouco sobre a guerra na Síria. A Síria é um país que fica no Oriente Médio e tem como vizinhos a Turquia, o Líbano, Israel, Jordânia e Iraque, e a sua capital, Damasco. A guerra civil na Síria já é considerada um dos maiores desastres humanitários dos últimos anos. Esse conflito, travado desde 2011, não tem previsão para acabar. O Observatório Sírio de Direitos Humanos já estimou como consequência do conflito mais de 470 mil mortos e mais de 11 milhões de refugiados sírios, dos quais 4,9 milhões migraram para fora do país. O conflito começou como consequência da repressão do governo sírio contra os protestos populares durante a Primavera Árabe e hoje tomou proporções de sectarismo religioso. A Síria é governada por Bashar al-Assad. O governo de Bashar sofreu inúmeras críticas pela corrupção e pela falta de liberdade política. Essas críticas tomaram novas proporções com a Primavera Árabe. Então, a Primavera Árabe é uma expressão criada para designar a onda de protestos que marcou os países árabes a partir do final do ano de 2010. Então, a Primavera Árabe aconteceu quando a população de inúmeros países árabes manifestou-se exigindo democracia e melhores condições de vida. Então, os protestos iniciaram no final de 2010 na Tunísia e espalharam-se por outros países como Líbia e Egito. Na Síria, os protestos iniciaram-se em março de 2011, na cidade de Deraa, no sul da Síria. A resposta do governo sírio foi violenta, o que motivou novas rebeliões em diferentes partes da Síria, como na capital Damasco e Alepo, que é a maior cidade da Síria. Então, à medida que a repressão do governo contra os protestos populares aumentavam, formava-se grupo de resistência. Esses grupos logo se transformaram em milícias armadas que partiram ao ataque na tentativa de expulsar as tropas de Assad de suas regiões e derrubar o governo sírio. Esses exércitos rebeldes foram inicialmente formados por civis e militares desertores. Então, a ONU e a Liga Árabe movimentaram-se para buscar saídas diplomáticas ao conflito. Entretanto, os cessar-fogos negociados nunca foram respeitados. Assim, a escalada da violência na Síria tomou proporções de guerra civil. Então, a principal força rebelde é o Exército Livre da Síria, que surgiu aí em 2011, exatamente em julho de 2011. Então, esse grupo possui características seculares, não está sujeito a nenhuma ordem religiosa e, portanto, é considerado um grupo rebelde moderado. A oposição rebelde, entretanto, passou a contar com grupos extremistas de tendência jihadistas, como Jabhat Fateh al-Sham, anteriormente conhecida como Frente al-Nusra. Então, a partir de 2013, o Estado Islâmico, antigo braço armado iraquiano da Al-Qaeda, aproveitou-se da instabilidade da Síria e aderiu a grupos rebeldes de jihadistas sunitas. Entretanto, como o Estado Islâmico cresceu rapidamente, ele se autoproclamou um califado em territórios da Síria e no Iraque. Então, o califado é uma espécie de reino baseado na lei islâmica, a Sharia. A guerra, que havia começado por razões políticas, ela tomou proporções religiosas. Então, outras frentes de guerra surgiram com pequenos grupos rebeldes, principalmente de tendências fundamentalistas. Outro grupo de destaque foi os curdos, que se mobilizaram ao conflito a partir de 2014,
quando o Estado Islâmico passou a perseguir a minoria curda da Síria. Então, as tropas curdas atualmente mantêm o controle das regiões ao norte da Síria, na região chamada de Rojava. Com a guerra sendo travada entre diferentes grupos, o conflito espalhou-se por diversas frentes. Assim, mudanças e movimentações das tropas acontecem a todo momento na Síria. Então, a guerra civil na Síria ela toma grandes proporções atuais, principalmente em razão da interferência estrangeiras no país. Então, diversos países envolveram-se direta ou indiretamente no conflito, financiando determinados grupos. O governo sírio possui o apoio da Rússia e do Irã, que enviam, além de armas e dinheiro, tropas. O Exército Livre da Síria e o Exército Curdo recebem o apoio dos Estados Unidos. Além disso, a Turquia também financia o Estado Livre da Síria, mas luta abertamente contra o exército curdo. Então, os curdos são uma minoria perseguida na Turquia também. Então, outros países que atuam aí no conflito são Arábia Saudita, Reino Unido, França e entre outros. Então, recentemente, em virtude do ataque americano contra a base aérea do governo sírio na cidade de Homs, então as relações entre Rússia e Estados Unidos ficaram abaladas. A Rússia e o Irã manifestaram sua insatisfação ao ataque feito pelos Estados Unidos ao governo sírio, que é aí aliado russo. Então, os Estados Unidos, eles realizaram essa intervenção porque atribuem a Bashar al-Assad, o ataque químico que aconteceu em abril de 2017 contra a cidade de Khan Sheikhoun. Então, as armas químicas usadas em Khan Sheikhoun resultaram em 86 mortes pelo altamente tóxico gás sarin. Então, não há previsão de quando a guerra civil síria chegará ao fim. Em virtude da alta complexidade dos grupos que lutam entre si e da alta interferência estrangeira aí na região, o conflito segue sendo alimentado. Então, além disso, a existência do Estado Islâmico deu uma nova dimensão a esse conflito. Então, a guerra que se estende aí por 6 anos e já resultou em 470 mil mortes, gerou uma crise internacional de refugiados. Então, como eu disse anteriormente, estima-se que mais de 11 milhões de sírios sejam refugiados e que aproximadamente 5 milhões estejam fora do país. Então, após 6 anos do conflito, a população civil é quem mais sofre. Então, principalmente as crianças. Atribui-se crimes de guerra a todas as partes do conflito, como genocídio de civis, além de 2 ataques com armas químicas. Então, a guerra ela resultou na destruição de grande parte do acervo histórico existente no país, principalmente pela ação, do Estado Islâmico. O norte da Síria está em chamas. As forças armadas turcas e as milícias árabes apoiadas por Ankara seguem avançando no território controlado pelos curdos. Aviões, drones e artilharia têm despejado toneladas de bombas sobre as posições do YPG, o exército curdo. Relatos de vítimas civis se acumulam com o aumento da intensidade dos combates.